venho nessa tarde cumprimentar nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos agradecer ao Senhor em primeiro lugar por começarmos um novo ano e começarmos um novo ano falando a respeito de algo tão importante para a alma de cada um de nós, que é o assunto sobre o novo nascimento. Meus irmãos, e nós, no último sábado, tivemos uma pregação introdutória sobre o assunto, porém hoje nós vamos começar a estudar este assunto a partir do princípio. Nós vamos começar a estudar este assunto de uma outra forma, usando um outro método, mostrando aos irmãos que desde o início do Evangelho de João, é o assunto da qual o Evangelho nos alerta, nos avisa e nos adverte. E há muitos ensinamentos, muitas questões importantes a serem abordadas com relação ao novo nascimento a partir do capítulo 1 do Evangelho de João. Então eu quero, em primeiro lugar, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, para que nós façamos então a leitura dos versos 1 a 13. Após a leitura nós iremos orar, em seguida cantaremos um hino, que é o Salmo 3, e depois faremos a pregação, iremos estudar, examinar este assunto que é da máxima importância para cada um de nós, que é o assunto a respeito do novo nascimento. O tema do culto é a respeito do poder de se tornar filho de Deus. E nós vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, e faremos a leitura e então prosseguiremos com o nosso estudo. Pois o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, e ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o seu nome. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar pedindo a Deus uma bênção sobre nós para considerarmos este assunto tão solene. Senhor nosso Deus, a Ti, Senhor, nos achegamos. A Tua santa e bendita presença nós entramos. Meu Deus, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu, por meio da sua morte na cruz. Senhor, sabendo que agora, como nos anuncia o Evangelho, não há mais véu, não há mais separação entre Deus e os homens. E por meio de Cristo, Senhor, achegamos à presença daquele que criou todas estas maravilhas. Meu Deus, e a infinitude do teu poder, Senhor, é mostrada por tua criação. Pois, meu Deus, um sol brilha sobre nós todos os dias, o dia todo. E tu criastes, meu Deus, trilhões de estrelas como essa. Meu Deus, quão grande é teu poder.
Quão grande é a tua glória, quão grande, Senhor, é a tua honra e a tua majestade. Meu Deus, e a ti tão somente nós viemos adorar, com santo temor e reverência, não buscando, Senhor, a glória dos homens, mas procurando unicamente, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos conceda esta graça, este poder maravilhoso e bendito, para que nossas almas e corações sejam transformados, para que possamos, Senhor, termos a mais absoluta certeza de que quando a nossa vida chegar ao fim neste mundo, é para o céu que iremos. Pois, Senhor, para isso nós estamos aqui. Senhor, para isso abrimos o Evangelho, pois não temos outro interesse, meu Deus, senão saber o caminho do céu. E sabemos que somos completamente incapazes e incompetentes de encontrar este caminho, de andar nele, de chegarmos até o fim por nossa própria capacidade. Pois, Senhor Deus, é por tua graça e por tua graça somente que o homem entra pelos portais da glória. Ajuda-nos, ó Senhor. Purifica os nossos corações. Meu Deus, dá-nos conhecimento da verdade, ilumina as nossas mentes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui presentes. Meu Deus, lembra daqueles que estão nos seus lares, pois sabemos, Senhor, que para a igreja de Cristo não há barreiras, não há distância, não há paredes, não há placas. Meu Deus, pois o mesmo Espírito é quem opera tudo em todos. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos por tua graça. Sê, Senhor Deus, glorificado em nosso meio, pois aqui estamos, Senhor, para fazê-lo, para adorar-te, Senhor Deus, por toda a tua graça e bondade, pelo grande privilégio que temos de podermos, mais uma vez, durante a nossa jornada da vida, abrirmos as nossas Bíblias e falarmos do Senhor Jesus e do novo nascimento. Nós oramos, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Meus irmãos, o assunto, o tema do nosso estudo bíblico de hoje é a respeito do poder de se tornar filhos de Deus. E nós devemos iniciar este estudo bíblico, este culto, nos lembrando que o Senhor Jesus declarou de modo tão claro e solene que se alguém não nascer da água e do Espírito, este não pode entrar no reino de Deus. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse isto há 2000 anos atrás. E hoje, 2000 anos depois, existem inúmeras interpretações sobre o que de fato significa nascer da água e do Espírito. Além disso, hoje, há um excesso de pregações, há um excesso de religião que satura a mente das pessoas, enche a mente das pessoas de informações e fazem com que as pessoas percam o foco e fiquem confusas sobre o que absolutamente é indispensável para a salvação. Hoje é muito comum as pessoas saltarem de um texto para outro, de um assunto para outro, um culto após o outro, e as pessoas vão ficando então saturadas de passagens bíblicas, mas não compreendem aquilo que é da mais alta importância. E se há um assunto o qual nós não podemos nos confundir, é sobre o que significa nascer de novo. Meus irmãos, e precisamos ainda nos lembrar, ou sermos lembrados continuamente, que a vida está passando rapidamente. Vai se aproximando a hora em que cada um de nós precisará responder a esta questão diante de Deus. Eu nasci de novo. Eu sou um filho de Deus. Sou eu, de fato, uma alma regenerada. Eu passei da morte para a vida. Meus amados, e nós não podemos presumir a esse respeito. Nós não podemos ter ideias vagas. Nós não podemos ser presunçosos. Nós devemos ter uma base sólida, fundamento sólido. Porque se nós estivermos errados,
nós não poderemos mais voltar a este mundo para corrigir o nosso erro. Por isso, eu peço a você que você e eu sejamos humildes e também sejamos sinceros diante de Deus e de sua palavra. Porque se nós não formos, nós não estaremos enganando a ninguém a não ser a nós mesmos. Por isso eu te chamo para voltar a este assunto, para que nós possamos novamente nos voltarmos a este assunto do novo nascimento, a este assunto a respeito da regeneração, do nascer de novo, ou de se tornar um filho de Deus, mas que façamos isso com temor, que façamos isso com reverência, porque nós estamos falando sobre a vida e sobre a morte. Você estar certo sobre este assunto significa que você vai viver. Se você estiver errado, significa que você vai perecer. Então, achegue-se a isso com atenção, né? E lembre-se de uma outra questão ainda, antes de nós nos voltarmos para o texto. Nós não temos nenhuma tese a defender, meus irmãos. Nós não temos nenhum interesse em sermos populares. Nós não estamos buscando a glória dos homens. Não estamos buscando juntar pessoas. O que queremos simplesmente e tão somente é saber a verdade, e somente a verdade sobre o verdadeiro estado das nossas almas diante de Deus. Então somente é isso que eu estou aqui para fazer. Para conferir nas Escrituras e ter uma base sólida, verdadeira, bíblica, se realmente eu nasci de novo. Porque simplesmente, meus irmãos, será horrível deixar este mundo sem saber isso. E se eu e você somos almas despertadas, então nós compreendemos a seriedade, a importância deste assunto o qual estamos tratando. Por isso, eu quero começar do começo. Não é? Eu estou sendo redundante intencionalmente. Eu quero começar do início do Evangelho de João, para mostrar aos irmãos que o Evangelho de João não começa a falar de novo nascimento no capítulo 3, como nós geralmente pensamos. Mas desde o primeiro capítulo, é sobre isso que o Evangelho trata, porque esse é o assunto principal, do qual nós devemos ter muita segurança se realmente nós nascemos de novo. E nós devemos, então, não pular lá no capítulo 3, mas começarmos do capítulo 1 e irmos, então, progredindo no Evangelho de João para entendermos o que é isso, o que é o novo nascimento, o que é tornar-se filho de Deus, o que significa isso? Porque aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, João fala deste poder para ser tornado filho de Deus, e em seguida João nos diz que sermos filhos de Deus é nascer de novo. É isso que nós temos aqui nesses 13 versículos que nós lemos. Mas, meus irmãos, como é que o Evangelho, como foi que João, o evangelista, apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, ele apresentou o novo nascimento? Sobre o que João começou a falar para nos apresentar o novo nascimento? O que nós precisamos saber que é fundamental, sobre o que nós não podemos errar jamais? É sobre quem é o Senhor Jesus. Ninguém pode nascer de novo ou tornar-se um filho de Deus verdadeiramente sem ter uma convicção bíblica e sólida sobre a pessoa de Cristo. Por isso, olhe para os 5 primeiros versículos que lemos e entenda que João começa a falar sobre o Senhor Jesus. E ele começa a dizer assim, a anunciar o Senhor Jesus, a descrever a pessoa de Cristo da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Meus irmãos, nesses 5 primeiros versículos, o que é que nós temos? Uma declaração incomparável a respeito da natureza divina do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é certo, isso é evidente que há muitas coisas aqui neste primeiro versículo que são difíceis de nós entendermos. Há questões aqui muito difíceis de nós compreendermos no primeiro versículo do Evangelho de João. Porém, em contrapartida, por outro lado, olhando por outro ângulo, há verdades aqui sobre o Senhor Jesus que qualquer criança consegue entender. Que uma pessoa sem instrução nenhuma consegue entender. E a primeira é, quando João fala do verbo, ele está falando a respeito de Jesus Cristo. E você quer uma prova bíblica sobre isso? Eu te dou a primeira, que está no verso 10. Quando João fala que o verbo estava no mundo. E no verso 14, quando João diz assim, e o verbo se fez carne. Então aqui, de quem é que João está falando? Meus irmãos, inequivocamente o apóstolo João está falando sobre a pessoa do Senhor Jesus. E ele está dizendo algumas coisas sobre o Senhor Jesus. A primeira é que o Senhor Jesus, ele é eterno. Por isso que João diz, no princípio era o verbo. João quer dizer o seguinte, que antes que o céu e a terra existam, o Senhor Jesus já existia. Que o Senhor Jesus não foi criado, mas o Senhor Jesus, ele é eterno. E é como o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1,7. Ele é antes de todas as coisas. Antes que o céu e a terra existissem, antes que o sol começasse a brilhar, o Senhor Jesus é Deus eterno, sem princípio e sem fim. Esse era o verbo que estava no princípio. A segunda coisa que João nos ensina sobre a pessoa de Cristo, e você precisa guardar estas informações no seu coração e ter uma convicção bíblica sobre a pessoa de Cristo, pois senão você nunca nascerá de novo. A segunda coisa que João diz é que o verbo estava com Deus. Ou seja, quando todas as coisas foram criadas, Jesus, o Filho e o Pai, Deus o Pai, eles estavam ali presentes. Isso para que nós façamos distinção, entendamos que Jesus é uma pessoa e que o Pai é outra pessoa. Não é que Deus é uma pessoa e Cristo é outra pessoa e elas não devem ser confundidas. Por isso o verbo estava com Deus e o verbo, ele era Deus, diz João. Ou seja, ele não é um ser criado, como hereticamente ensinam os adventistas e testemunhas de Jeová. Jesus, ele é Deus, coigual com Deus, ele é eterno, ele é divino, ele é Deus. E João nos diz também, no verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, quer dizer que Jesus Cristo é também Criador. E no verso 4 diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João está nos dizendo que Jesus, ele é também o Salvador, que toda a vida e luz espirituais procedem de Cristo. E João nos diz também, no verso 5, que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar a humanidade. Jesus Cristo é também Salvador. Jesus veio salvar os homens. Jesus veio salvar os homens, porém ele foi rejeitado pelos homens. E logo no início do Evangelho de João, essa informação já nos é dada. Por isso João diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra eles. Meus irmãos, o que João quer nos dizer aqui? O que significa a luz resplandece nas trevas? A palavra trevas, ela é um símbolo da ignorância dos homens a respeito da sua própria condição de pecadores, condenados, que precisam desesperadamente serem salvos. Trevas aqui representa isso. E a luz resplandece nas trevas significa que o Senhor Jesus veio como o verbo de Deus,
trazer à humanidade caída em Adão o conhecimento da verdade a respeito do próprio estado dos homens. Por isso, meus irmãos, que nós encontramos nas palavras de Cristo, no próprio Evangelho de João, pregações contundentes do Senhor Jesus condenando o pecado dos homens. Porque os homens estão nas trevas da ignorância e Cristo vem trazer a mensagem do Evangelho para que os homens conheçam o seu próprio estado. Esse é, meus irmãos, uma etapa fundamental para aquele que quer saber se nasceu de novo. Porque quem tem a luz da salvação de Deus, quem tem a luz de Cristo em si, sabe quem de fato é. Ele é um pecador que precisa de salvação. Porém, João diz o seguinte aqui, que as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer o seguinte, que as trevas não compreenderam a luz. Se você ler no rodapé da sua Bíblia, na minha versão mesmo diz, e as trevas não o compreenderam. Não é? O que o texto significa é que as trevas não compreenderam a luz. O que significa isso? O que João quer dizer com isso? Que a humanidade pecadora, e nós podemos ver isso no próprio relato do Evangelho, os pecadores ouviram o Evangelho, ouviram a pregação de Cristo, mas eles não entenderam. Ou melhor, nós podemos também usar esse termo, eles também não quiseram entender que são pecadores e que estão sob o perigo iminente de morrer e cair num estado de desesperadora condição, de miséria, horror eternos. Essa é a situação dos homens. Os homens não compreendem isso, não entendem isso. E esse é de fato a maior de todas as dificuldades humanas. Mas enquanto um pecador não entende o perigo que corre, ele não pode ser salvo. Pois quem poderia ser salvo de um perigo que ele não acredita que corre? Para que a salvação aconteça, para que o novo nascimento ocorra, o pecador precisa entender e crer no seu real estado. Precisa reconhecer e crer no testemunho da Escritura, do seu estado de condenação. Meus irmãos, é reconhecer essa condição de que nós não somos boas pessoas e que somos sim pecadores obstinados, escravos do pecado, como o Senhor Jesus nos falou aqui em João 8,34. A maior dificuldade dos homens é reconhecer isso. São escravos do pecado que precisam desesperadamente serem salvos do pecado, como nos ensina Mateus capítulo 1, verso 21. E que o Senhor Jesus é a nossa única esperança. Meus irmãos, em nenhum outro há salvação. E nenhum outro pode nos livrar desta situação, senão o Senhor Jesus. Porém, João diz que este Deus verdadeiro e bendito, eterno, Criador, Senhor, de quem todas as coisas foram feitas, Ele é a luz, a vida e a luz dos homens, e Ele veio ao mundo, mas os homens se recusam, por se recusar a aceitar o testemunho da Escritura, o testemunho de Cristo a respeito da própria condição de escravidão, pecado e miséria, os homens então nascem, crescem e morrem sob as trevas da ignorância, quanto ao verdadeiro estado das próprias almas. Meus irmãos, e quando a pessoa ela não crê no que a Bíblia diz a respeito dela mesma, essa pessoa nunca vai nascer de novo. Ela não compreende, ela não entende isso. Por isso que, em seguida, o Evangelho de João nos fala sobre João Batista. Não é? Que foi aquele que antecedeu a chegada de Cristo a Israel. E há uma razão muito importante para ver este relato sobre a vida de João antes de se falar do novo nascimento. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo e nós fôssemos desenvolvendo o assunto a partir de então.
No verso 6, depois de falar que os homens não compreendem, não entendem a necessidade que eles têm de Cristo, nos é dito no verso 6 que houve um homem enviado por Deus e seu nome era João. Aqui o evangelista João está falando a respeito de João Batista. João Batista veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Você vai observar aqui o seguinte: depois de João, o evangelista, começar o seu evangelho, nos dando uma declaração clara e direta sobre a pessoa de Cristo, agora o evangelista João nos fala a respeito de um homem enviado por Deus para avisar a nação de Israel de que o Messias estava vindo. Não é? E veja, o João está nos falando que o Redentor ia ser enviado, porém, a chegada de Cristo ia ser precedida pela vinda de João Batista. E isso para nos informar uma coisa muito importante. O povo que rejeitou a Cristo lá na Palestina 2000 anos atrás, não foi pego desavisado. Ninguém é pego desavisado, na verdade. Deus enviou João Batista para que João Batista desse testemunho a respeito da luz. Meus irmãos, em primeiro lugar, né, olhando para o texto aqui, para o verso 7, eu quero apenas que os irmãos não confundam o sentido da palavra testemunha. Porque essa palavra foi pervertida no seu sentido através dos séculos, e quando nós usamos essa palavra, hoje as pessoas ingenuamente, o que elas pensam sobre uma testemunha? Elas pensam ingenuamente, tolamente, por pura ignorância, de que nós estamos falando, ou a Bíblia está falando a respeito de alguém que gosta de falar dela mesma. Porque hoje uma pessoa que dá testemunho é uma pessoa que faz isso. A pessoa vai lá falar dela mesma. Mas não é isso que essa palavra significa. João Batista não foi enviado a Israel para falar a respeito dele mesmo. Ele foi enviado para dar testemunho da luz. Então, eu quero que você compreenda isso. Deus não quer e nem precisa do seu testemunho. Falar a respeito de mim ou de você não beneficia ninguém. Nenhuma alma jamais foi salva por ouvir um testemunho. Mas as almas são salvas quando o homem testemunha a respeito de Cristo. Quando o enviado de Deus não fala dele mesmo, mas fala do Salvador dos homens. E a mensagem de João era que Israel deveria se preparar, porque a luz do mundo haveria de chegar. E então, a luz chegou. Versos 9 a 11, a luz, a nação de Israel e o mundo em densas trevas, e a luz do mundo chega. E o que é que acontece? Presta atenção. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. E o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Veja que extraordinário é isso que o Evangelho está nos dizendo. Meus irmãos, que aquele que é eterno, que é Senhor, que é Deus, Criador, que é Salvador, Ele enviou um homem adiante para preparar Israel para a chegada dele. Mas quando ele veio, os homens sistematicamente o rejeitaram. Veja o que a Bíblia está nos informando, irmãos. Que Israel, um povo que aguardava o Messias, o rejeitou. E não só Israel.
O texto bíblico diz no verso 10 que o verbo estava no mundo, que Cristo havia vindo, que João Batista foi enviado adiante dele para preparar Israel, e que quando ele chegou, ao invés de se ajoelhar, se prostrar, servir e adorar ao Senhor Jesus, o que foi que o mundo fez? O mundo não o recebeu. Ô meu irmão, aí para e pensa. Hoje nós costumamos dizer que o evangelho está sendo pregado no mundo todo, e isso de fato é verdade, que em todas as nações haverão pregadores, servos de Deus, missionários, servos e servas enviados para pregar o evangelho, para anunciar, evangelizar as almas. Só que a grande verdade é a seguinte: muito poucas pessoas são verdadeiramente salvas. Muito poucas são as pessoas que realmente recebem este poder de se tornar filhos de Deus. E por quê, irmãos? Nós precisamos chegar neste ponto, que a razão é exatamente essa. Jesus, ele veio ao mundo, não é? E nós precisamos entender por que as pessoas se recusaram a crer nele. Meus irmãos, por quê? Os homens estavam assentados em trevas e sombra da morte, como a Bíblia diz, esperando a luz do mundo chegar. Mas quando a luz do mundo chegou, os homens o rejeitaram. Por quê? Porque o mesmo acontece hoje, o mesmo pode estar acontecendo comigo ou com você, o mesmo pode estar acontecendo com alguém que está sentado aqui, o mesmo pode estar acontecendo com você que está nos assistindo pela sua casa. Entenda que os homens são os mesmos, o problema é o mesmo, o Salvador é o mesmo, e a rejeição do Salvador é a mesma. Mas nós devemos tomar cuidado para nós não cometermos este erro. Porque as pessoas rejeitaram, se recusaram a crer no Salvador. E não só a nação de Israel, o mundo inteiro. O texto diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu. E ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Veja a ênfase. Nem Israel, nem os gentios receberam o Senhor Jesus. Ou seja, o mundo todo, todas as nações do mundo inteiro rejeitam o Senhor. Agora, a grande questão é a seguinte: por quê? Meus irmãos, não é por acaso que a resposta para essa pergunta está em João, capítulo 3, naquela solene passagem onde nós sabemos que a Bíblia nos fala de modo muito claro sobre o novo nascimento, e não é sem razão que a resposta para esta pergunta está em João, capítulo 3, verso 19, por favor. João 3,19, leia, por favor, na sua Bíblia. Essa é a resposta para a seguinte pergunta: por que as pessoas recusam crer no Senhor Jesus? A resposta é essa. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Veja, aqui está a explicação simples, direta e desconcertante de por que as pessoas não creem. Elas até falam que creem. Elas até podem cantar algum hino de adoração ao Senhor Jesus. Elas podem até fazer alguma coisa, esboçar alguma coisa, mas elas de fato não creem. E a razão é essa: porque os homens amam as trevas. Sabe o que o homem ama? Né? Lembra do que eu disse no começo aqui? O que as trevas significam? Trevas é sinônimo na Bíblia de ignorância. O que as pessoas de fato amam? As pessoas querem ser ignorantes a respeito, elas gostam disso. É por isso que as pessoas gostam de entretenimento.
e não de ler, e não de orar, e não de ler a Bíblia, de buscar conhecimento da verdade. É por isso que as pessoas gostam disso, porque é isso que elas amam. Elas não querem ouvir o que Deus tem a dizer a respeito delas mesmas. Elas se recusam a acreditar nisso. Elas amam as trevas em lugar da luz. Ao invés do conhecimento da verdade, elas querem ser ignorantes e preferem viver suas vidas assim, sem que sejam incomodadas por causa dos seus pecados. Contudo, meus irmãos, conforme a Escritura nos alerta, o fim de quem age desta forma é trágico, é terrível, é irremediável. E nós precisamos entender o seguinte, que a culpa por ser ignorante é de quem? É do homem. Porque o Evangelho está sendo pregado. Meus irmãos, nunca houveram tantas Bíblias à disposição. Nunca as pessoas tiveram tanto acesso à verdade de Deus. Porém, o mundo continua da mesma forma. Os homens continuam amando as trevas em lugar da luz. E por quê? Porque suas obras são más. Significa que os homens não querem abrir mão dos seus pecados. Se eles vierem para a luz, como João capítulo 3, verso 20 diz assim, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Porque ele não vem para Cristo, porque ele não vem para o Evangelho, para que suas obras não sejam expostas, para que os seus pecados não sejam manifestados, e então ele tenha que abandonar seus malditos pecados. É por causa disso. O homem, ele rejeita o Senhor Jesus, rejeita o Salvador bendito que veio dos céus para salvá-lo, por causa dos seus malditos pecados. Mas eu imploro a você, meu irmão, eu imploro a você que me ouve, eu imploro a vocês que me ouvem aqui, ame a luz, ame a verdade do Evangelho, ame a palavra de Deus. Não deixe o mundo absorver a sua vida de tal modo que você não tenha mais tempo, que você não se ocupe de mais nada, mas se ocupe de conhecer a verdade. Porque o próprio Filho de Deus veio a este mundo, feito por Ele. O mundo não o recebeu, e nem mesmo o povo, o seu próprio povo, o recebeu. Na verdade, o que nós percebemos e nos lembramos facilmente, porque estudamos há pouco isso, foi que ao invés do povo de Israel se curvar ao Messias que havia chegado, eles se uniram contra ele. E nos é dito, no próprio Evangelho de João, ainda capítulo 19, que Pilatos, pouco antes de ordenar o açoitamento e a crucificação do Senhor Jesus, apresenta o Senhor Jesus diante da multidão de judeus reunidas, e Pilatos diz assim: aqui está o vosso rei, aqui está o vosso Messias, aqui está o vosso rei. Mas o que foi que o povo de Israel gritou naquele dia? Fora, fora, crucificam, crucificam. Então Pilatos pergunta: eu vou crucificar o vosso rei? Os principais sacerdotes então respondem o que a maioria dos homens respondem quando são confrontados com o poder, a autoridade e a glória de Cristo. Ele diz assim: nós não temos rei senão César. O nosso rei é o rei deste mundo aqui. Nós não temos nenhum rei que habita nos céus. Nós não reconhecemos Jesus como rei, e essa é a ruína dos homens. É isso que João quis dizer aqui. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Meus irmãos, e foi a incredulidade, presta atenção, destes homens religiosos, homens esses que dedicaram suas vidas a estudar a palavra de Deus, que homens que acreditavam servir a Deus, mas que na verdade rejeitaram o Deus que desceu dos céus para salvá-lo. Mas você deve pensar ainda um pouco mais.
Porque estes homens, escuta o que eu vou dizer agora, presta atenção. Estes homens, das quais João escreveu aqui no verso 11, que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Você sabe o que estes homens pensavam a respeito deles mesmos? Você quer saber? Abre, por favor, João capítulo 8. João capítulo 8, está aqui no mesmo livro, muito fácil. João 8, 41, verso. João 8, 41 diz assim, eles foram advertidos pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz a eles assim, vós fazeis as obras de vosso pai. E eles reagiram, nós não somos filhos de prostituição. Leia comigo, por favor, o que eles pensavam deles mesmos. Eles pensavam assim, temos um pai que é Deus. Estes homens que rejeitaram a Cristo, pensavam o que deles mesmos? O que eles pensavam a respeito de si mesmos? Meu irmão, eles pensavam que eram filhos de Deus. Eles pensavam que eram filhos de Deus, porém o Senhor Jesus, em João 8,44, 3 versículos depois, diz que ao invés de filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. Oh, queridos, veja como os homens podem se enganar. Veja como o coração humano pode se enganar. Como alguém pode pensar que é um filho de Deus, quando na verdade é filho do diabo. Veja que importante é você saber isso, se você é um filho de Deus de verdade, e que você tenha provas contundentes, que o próprio Cristo diga se você é filho de Deus ou não. Homens que pensavam que eram filhos de Deus e não eram. E por qual razão? Qual era a única questão? Qual era o ponto pela qual eles não eram filhos de Deus? Meus irmãos, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles não creram em quem o Senhor Jesus disse que ele era. Você crê em quem o Senhor Jesus diz que é? Você percebe agora porque João faz uma declaração contundente sobre a pessoa de Cristo, para que você creia em quem Ele é. Porque sem crer em quem o Senhor Jesus Cristo é, você pode até pensar que é filho de Deus, mas não é. E não morra sem realmente ter esta fé verdadeira. Mas agora nós vamos ao extremo oposto da questão. Até agora nós falamos sobre pessoas que eram muito religiosas, pessoas apegadas à Bíblia, pessoas que participavam de cultos, pessoas que a religião era a vida delas. Mas essas pessoas não eram filhas de Deus, ou como os outros termos que a Bíblia usa. Essas pessoas não eram nascidas de novo, porque ser filho de Deus é ser nascido de novo. Ser filho de Deus é ser regenerado. Ser um filho de Deus é nascer da morte para a vida. Ser um filho de Deus é ter o coração de pedra transformado num coração de carne. Ser um filho de Deus é nascer de novo. Quem nasceu de novo é filho de Deus, e quem é filho de Deus nasceu de novo. E não existem meios termos com relação a isso. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Assim como não é possível ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa, ou você é outra, e ninguém é neutro. É sobre isso que o Evangelho vem nos trazer, irmãos. Entenda, que você tenha a luz de Deus para entender isso. Mas, o que acontece com aqueles que creem? O que acontece com aqueles que creem que o Senhor Jesus realmente é o Verbo, que estava no princípio, que estava com Deus, quando o mundo estava sendo criado, quando o universo estava sendo criado, quando as estrelas, trilhões e trilhões de estrelas estavam sendo colocadas no céu? O que acontece com aqueles que creem?
que aquele Salvador bendito que morreu crucificado é o Deus que criou todas as coisas. O que acontece com aqueles que creem? Veja, verso 12, por favor, diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, se a maioria dos judeus não o receberam, lembre-se que houve 11 judeus que o receberam. Não é? Nós podemos nos lembrar dos apóstolos, né? Pelo menos 11 deles. Judas Iscariotes, nós sabemos qual foi o fim dele. Podemos nos lembrar também que mulheres israelitas também creram. Mas foram alguns poucos dentre milhões. Houve alguns poucos em Israel. O texto diz que os que eram seus não o receberam, mas houve alguns que o receberam. Mas o que a Bíblia quer nos mostrar é o seguinte: o povo de Cristo será sempre poucos. As outras nações também rejeitaram o Senhor Jesus, mas nós sabemos que em todas as nações, povos e línguas, há pessoas realmente crentes em Cristo. Só que serão sempre poucos. Nunca se iluda pensando que uma multidão reunida é uma multidão de filhos de Deus reunidos. Nunca se iluda com isso, porque o próprio Evangelho nos prova o contrário. Mas a Bíblia nos diz que a todos, veja, todos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas agora eu preciso entender o que é isso. O que significa receber o Senhor Jesus? Como é que eu recebo o Senhor Jesus? Eu não quero viver nas trevas. Eu quero ter certeza de que minha alma está segura em Cristo. Então eu preciso ser um destes todos que o receberam. O que a palavra receber significa? Ela significa se apegar. Essa palavra em grego significa literalmente agarrar alguma coisa. Ou seja, receber o Senhor Jesus significa se agarrar a Ele como sua única e real esperança. Porque você reconhece seu estado, você crê nas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, e lá em João 8 ele diz que quem comete pecado é escravo do pecado, e que só o conhecimento da verdade pode libertar o homem deste mal terrível e abominável. Se você crê no testemunho de Cristo, que você corre um imenso perigo, que você está sob o perigo iminente de deixar este mundo e ir para um lugar de tormento eterno, Cristo é sua única esperança. O que você deve fazer? Se agarrar a Ele. Mais ou menos aquela ilustração muito utilizada neste sentido. Imagine que você está num navio no meio do mar, e esse navio afunda, e você está ali se afogando, você vai perecer, você vai morrer, mas então aparece uma tábua ou uma boia, e não existe mais nada em que você pode se apegar, a não ser morrer. Você se agarra àquilo com todas as forças. Meus irmãos, é o que o evangelista João está dizendo, que leva o homem a receber este poder de se tornar filho de Deus. É se agarrar ao Senhor Jesus como sua única esperança. Se você vive sob as trevas da ignorância, da sombra da morte, a respeito da sua própria situação, mas você crer no testemunho da Escritura a respeito de você mesmo, que a Bíblia diz que quem comete pecado, o próprio Filho de Deus disse isso, quem comete pecado é escravo do pecado. Se você crer nisso, e você crer na grandeza, na dignidade, no poder daquele que foi enviado dos céus à terra para te salvar da pior desgraça que é o pecado, então você vai dizer: eu não tenho outro rei, eu não tenho outro Senhor, senão o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estes são os que o receberam. E somente estes são os que o receberam. Ninguém que não reconhece seu estado de pecado e perdição pode receber a Cristo, porque simplesmente não crê nas palavras dele. E você precisa receber tudo.
Você não pode se apegar a uma parte do evangelho. Ou você abraça tudo ou você abandona tudo. Então você precisa abraçar o testemunho do evangelho acerca de você mesmo. E entender que o Senhor Jesus é a sua única esperança. Não é como o apóstolo Paulo dizia, Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus é a nossa única esperança. E por isso você precisa recebê-lo. Não no sentido de que você deve aceitá-lo. Porque não é ele que precisa de aceitação. Quem precisa de aceitação é você. É você que precisa recorrer a ele. E dizer, como disse aquele cego de Jericó: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego de Jericó não disse assim: ó Senhor Jesus, eu te aceito. Não. Ele disse assim: ó Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é receber o Senhor. É se agarrar a ele com todas as suas forças. E João nos diz ainda no verso 12: você recebeu o Senhor Jesus? Creia no nome dele. Creia no nome dele. Mas crer no nome dele não é só falar da boca para fora o nome dele. É confiar de todo o seu coração. Mas aqui há muitas pessoas, se não a imensa maioria, que comete um erro terrível. As pessoas, elas leem sobre a pessoa de Cristo, sobre a grandeza de Cristo, sobre quem ele é. E as pessoas simplesmente concordam mentalmente com as verdades escritas na Bíblia. Mas elas não creem. O coração delas não confia. Crer no nome do Filho de Deus é confiar a sua vida a Ele e não temer mais nada, porque a sua vida está sob os cuidados dele. Crer é confiar plenamente. E entenda que foram estes que receberam o Senhor Jesus, porque creram na luz de Deus, no testemunho do Evangelho sobre quem são. Estes que creem, que receberam o Senhor Jesus e creem no seu nome, a estes, e somente a estes, foi dado a prerrogativa, ou o direito, ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, é só por meio da fé. A salvação não se dá de outro modo. Mas não é um tipo de assentimento intelectual. Não é simplesmente aceitar intelectualmente o que a Bíblia diz. Não é simplesmente aceitar com a mente. É crer com o coração. São esses que são tornados, que é concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas agora nós enfrentamos um outro problema. Assim como existem muitas interpretações sobre o que é nascer da água e do Espírito, existem também muitas ideias sobre o que é ser um filho de Deus. Não é? Inclusive, o erro mais comum é que todas as pessoas são filhas de Deus. Mas nós acabamos de ler a Bíblia que não é assim. Que ser um filho de Deus não é algo que um homem recebe por um nascimento natural. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não, todas as pessoas que nascem no mundo não são filhas de Deus. Essas pessoas nascem filhas de quem? O que a Bíblia diz? O que o Senhor Jesus Cristo disse? O Senhor Jesus Cristo disse que são filhos do diabo. Que o homem nasce no mundo não filho de Deus. Isso é uma heresia católica romana. O catolicismo romano que implementou na mente das pessoas há 1700 anos o universalismo maldito, que ensina que todas as pessoas são filhos de Deus, só que nós não encontramos isso em nenhuma parte da Bíblia, muito pelo contrário, isso é um dogma católico que procede da idolatria e da feitiçaria. Porém, entretanto, muitas das chamadas igrejas evangélicas, eu estou usando o termo igreja de um modo que os irmãos me compreendam, não é? Mas muitas das chamadas denominações evangélicas abraçaram esse dogma católico, de dizer que todo mundo é filho de Deus. Você sabe por quê que abraçaram isso? Porque isso atrai gente ignorante.
Isso atrai gente ignorante. Aqui mesmo, perto de nós, tem um lugar que está escrito assim: venha, filhos, volte para casa. Como se todo mundo fosse filho de Deus. E essas falsas igrejas, elas apelam assim, como se todo mundo fosse filho de Deus. Por quê? Porque elas estão chamando as pessoas para vir frequentar suas reuniões e dizendo a elas: olha, é fácil, não vai te custar muito, não se preocupe com seus pecados, venha, Deus te ama, entra aqui, participa aqui. Meus irmãos, só que isso é um absurdo terrível, porque almas não são números. As pessoas não foram feitas para frequentar reuniões religiosas. As almas precisam crer e nascer de novo. As almas precisam entender o que de fato são. Que não pertencem a Deus se não estão em Cristo. Que não estão seguras se não creem de fato e não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Não estão seguras, e que precisam sim se preocupar com seus malditos pecados, precisam sim entender que vai custar caro, só que não há opção, não tem um caminho mais fácil. Só que nós precisamos entender isso, irmãos. Pessoas não são números, são almas, vão viver para sempre. E é por isso que eu peço a você o seguinte: entenda que são somente os que receberam o Senhor Jesus e creram no seu nome, que foi dada a eles a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa pensar biblicamente e entender o estado em que as pessoas se encontram. Porque são filhos de Deus somente aqueles que creram no Senhor Jesus, se apegaram firmemente a Ele, nasceram de novo. E mais quem? Mais ninguém. São somente estes os filhos de Deus. Meus irmãos, e isso nos prova que se o mundo rejeitou a Cristo, Israel rejeitou a Cristo, os filhos de Deus verdadeiros serão sempre poucos. Não é? E vocês vão perceber que a partir de agora, o apóstolo João fala desta transformação do homem, desta operação, deste poder transformador do homem, de um filho do diabo em um filho de Deus, como sendo o novo nascimento. Então, confere aí comigo. Verso 13, diz assim: os quais, João está falando a respeito dos filhos de Deus, não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja só como foi que estes que creram nasceram de novo. João começa a nos mostrar como é que não foi no início. O que não acontece, né? Que o novo nascimento não pode ser produzido nem por herança familiar, nem por esforço humano. Veja que João diz assim: os quais não nasceram de linhagem humana. O que João quer dizer? João quer dizer o seguinte, que recebe este poder de ser transformado num filho de Deus, não em virtude de alguém ter algum parentesco com alguém que nasceu de novo. Não é? Por exemplo, nós podemos citar o caso dos judeus, aqui lá em João 8, novamente. Lembrem-se que os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, e que por causa de Abraão ter sido um servo muito ilustre, um filho de Deus, eles viam essa descendência familiar como um tipo de garantia de que eles eram também filhos de Deus. Porém, aqui nós percebemos que eles estavam miseravelmente errados. Que ninguém é filho de Deus, ninguém é tornado filho de Deus porque nasceu numa família de crentes ou não, numa família de pessoas nascidas de novo ou não. O outro erro comum é pensar que se você nasce numa família de crente, você recebe essa bênção do novo nascimento. Você é um filho de Deus porque seus pais são filhos de Deus. Você é filho de Deus porque você teve um avô que foi filho de Deus. Não. Ninguém nasce de novo por linhagem humana. Ninguém nasce de novo por ter nascido
numa família privilegiada, porque realmente nascer numa família de servos de Deus é receber um grande privilégio, a qual você pode não entender agora, mas você vai entender naquele dia. Portanto, que essa primeira parte do verso 3 nos informa é o seguinte, que não é porque você teve um parente, ou você conhece alguém que nasceu de novo, ou porque você convive com alguém que nasceu de novo, ou congrega com alguém que nasceu de novo, que você nasceu de novo. Isso não é verdade. Você pode viver entre pessoas que nasceram de novo e nunca ter nascido de novo. O novo nascimento não acontece por linhagem humana. Depois João diz que também não é pelo desejo da carne. O que João quer nos dizer é o seguinte, ninguém nunca se tornou filho de Deus por esforço próprio. Não são suas obras que fazem isso. Ou, melhor dizendo, nós não podemos produzir isso em nós mesmos. O homem não consegue fazer isso. E também o novo nascimento não ocorre por vontade do homem. Veja que João diz isso, nem da vontade do homem. Né? Ou seja, nenhum outro homem, ou nenhum pastor, seja lá o que for, nenhuma instituição religiosa, por mais antiga e bíblica que ela seja, pode conceder este privilégio a alguém. Não é pela vontade do homem. Bem que eu gostaria, irmãos, de que todos, as pessoas que eu conheço, nascessem de novo. Só que isso não está sob o meu controle, não está sob o meu domínio e a Bíblia garante isso. Por mais piedoso que uma pessoa possa ser, ela não pode transformar o coração de outro. Um pai não pode transformar o coração dos filhos. O novo nascimento é um milagre que só Deus pode fazer. Veja que João diz isso aí no final do verso. Ele diz assim, mas de Deus, né? Os que não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que João quer nos dizer é o seguinte, nascer de novo, receber este poder de ser transformado, de ter um novo coração, uma nova mente, novas disposições, é uma obra soberana de Deus, ou é um dom de Deus, não é o batismo. Isso é um poder de Deus que vem sobre o homem para transformar o seu coração. E só Deus pode dar esta bênção. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus que Deus não colocou isso à disposição dos homens, porque se Ele colocasse, os homens iam vender. Porque é isso que os homens fazem com tudo que recebem de Deus. Eles querem vender, querem fazer das coisas de Deus um grande mercado. Porém, meus irmãos, as coisas mais benditas e supremas de Deus pertencem a Ele e a Ele somente, e Ele dá a quem Ele quer. Você entendeu o que é nascer de novo, o que é ser um filho de Deus? Você entendeu que seus pais não podem te dar isso, que você fazer parte de alguma denominação privilegiada, meus irmãos, ia ser um outro engano terrível, esse é um outro equívoco, porque não existe isso. Você sabe o que é esse pensamento que as pessoas têm, de que ele faz parte de uma denominação privilegiada? Você sabe como é que nós podemos dar um nome a isso? Porque você vai encontrar várias denominações que as pessoas cantam lá, que são felizes por fazer parte daquela denominação. Mas você sabe o que é isso? Isso nada mais é do que aquele terrível pecado do orgulho religioso presente nos fariseus inimigos de Cristo. Ao invés de colocar a confiança dos pecadores neste bendito Deus que foi enviado do céu para nos salvar, os homens colocam a confiança dos pecadores numa instituição na terra, num prédio, num homem, numa placa, quando na verdade deveriam colocar sua confiança em Cristo. Por isso, meus irmãos, suplique a Deus, com seu coração agarrado a Cristo, que você receba o Senhor e peça a Deus o seguinte,
que Deus te adote na bendita família dele. Porque a bendita família de Deus está aqui na terra, e ela não tem placas, não tem paredes, não tem denominações. E que se Deus fizer isso por você, Ele vai livrar a sua alma da morte, e vai te dar este poder, este Espírito bendito, que transforma o seu coração, tirando esse coração de pedra, insensível, orgulhoso e ganancioso, e dando a você um coração sensível às coisas de Deus. E o poder para fazer isso, somente Deus pode te dar. Por isso você deve ir a Ele, ir a Cristo, suplicar ao Senhor, porque só Ele pode te dar isso. Faça isso agora, suplique ao Senhor. Não é? O mundo o rejeitou, que você o receba, creia, e receba este poder, esta prerrogativa, de poder ser feito filho de Deus. Ó Senhor, exaltamos Teu nome, bendizemos a Ti, por esta suprema bênção, por essa esperança bendita, por esta verdade, Senhor, tão profunda, tão abençoadora, que desfaz, Senhor Deus, muitos dos nossos conceitos errados, pensamentos errados, ideias erradas, Senhor Deus, e corrige-nos com Tua palavra, ajuda-nos por Tua graça, purifica, Senhor, transforma estes corações, meu Deus, para que nenhuma destas almas se perca, meu Deus, para que todos recebam a luz, creiam na luz, se apeguem a Cristo, pois, Senhor, é sábio, é sensato se apegar a alguém tão grande e poderoso quanto o Senhor. Ajuda-nos por Tua graça, meu Deus, concede, Senhor, este poder a estas almas, nós Te suplicamos e Te adoramos, Senhor, no nome de Cristo. Amém.